E aí galera, fala comigo, bom ou não? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é como configurar o seu drone no manual, galera. A galera me pediu bastante esse vídeo e o seu pedido vai ser atendido. Galera, eu queria pedir a vocês, principalmente quem pediu pra estar fazendo esse vídeo, que curta e compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal para receber tutoriais de filmmaking, criação de conteúdo e de audiovisual em geral, beleza? Galera, a primeira coisa que eu quero falar pra gente começar a criar aprender a usar a câmera no manual, a primeira coisa é que você precisa praticar, viu galera? O que eu recomendo você fazer é assistir esse vídeo no mínimo 2 vezes. Se você precisar assistir mais vezes, você assista de novo. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou configurar com vocês aqui, eu vou fazer de forma bem prática, bem intuitiva, que você vai pegar o seu drone e vai fazer. E se você quiser um vídeo mais trabalhado, onde eu explico tintim por tintim, detalhe por detalhe de cada uma das configurações, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu tenho sobre a GH5, que é a minha câmera, e vai ter a mesma configuração. Uma coisa importante de se notar é que o drone que eu estou usando é o Mavic Air 2 e normalmente o drone que a maioria das pessoas usam, que é esse drone mais de entrada, vamos dizer assim, né? Esse drone, ele não tem abertura, então é uma configuração a menos que alguns drones mais profissionais vão ter a configuração de abertura. Então hoje a gente vai aprender sobre o ISO e a Shutter Speed. Se o seu drone tem abertura, assiste esse vídeo aqui e depois você vai pro vídeo da GH5 que eu falo sobre a abertura da lente. Então vai ser um pouco mais simplificado esse vídeo aqui pra gente hoje. Galera, o que eu recomendo você fazer é a primeira vez que você assistir esse vídeo, você pegar um papel e caneta e sair desenhando, rabiscando, seja lá o que for que você, da melhor forma que você entender. Foi assim que eu fiz. E aí depois você vai pegar o seu drone na segunda vez que você assistir esse vídeo e junto comigo você vai fazer as configurações que eu fizer na tela, que eu vou deixar aqui pra vocês, beleza? Então vamos começar do começo, né galera? O que a gente vai ensinar primeiro é sobre fotografia e depois a gente vai passar pra vídeo. Por quê? O vídeo ele tem uma configuração a mais do que a foto, então a gente vai direto na foto e depois a gente vai passar pra vídeo, tá? Então coloca o seu drone no modo foto e provavelmente ele tá no automático nesse momento. O que você vai fazer? Você vai mudar ele pra manual e olha só o que aconteceu, a imagem ficou completamente estourada. E o que a gente vai fazer pra gente conseguir chegar na nossa imagem aqui? A exposição, tem várias formas de você ler exposição com gráfico, Storygram, mas a gente vai ir no olho, tá galera? Pra gente acostumar, a gente vai aprender só a configurar a câmera e depois você aprende a ver se sua imagem tá bem exposta. Isso aí é assunto pra outro vídeo. Então hoje vamos configurar a câmera. O checklist que a gente vai fazer a gente vai fazer o ISO, depois o Shutter Speed, depois a gente vai fazer o ISO. E vamos lá, pega seu drone aí e vamos lá. Primeira coisa que a gente vai configurar é o ISO. O meu tá aqui em 800, né? O ISO, você clica aqui, você tem o ISO e aqui você tem o Shutter Speed. O ISO, você vai simplesmente clicar nele e para a regra básica aqui. Nossa regra básica é o ISO sempre o mais baixo possível, tá? Eu vou fazer de forma prática aqui, você vai fazer junto comigo e depois a gente vai voltar explicando tudinho. Então o ISO sempre o mais baixo possível, a gente vai colocar no ISO 100. Olha o que já aconteceu com a imagem, ela já clareou. E aí o que o ISO faz? Quanto mais baixo o ISO, menos luz vai entrar no seu drone. Ou seja, a sensibilidade de luz do ISO, ela é digital. Então se você colocar 100, quer dizer que você está deixando o mínimo de luz digital entrar no seu drone. E se você colocar ela no máximo, por exemplo, igual 6400, a imagem até estourou, tá vendo? Colocar 800 para ficar no meio termo, tá entrando mais luz no seu drone. Só que essa imagem é digital, essa luz é digital. Então depois eu vou explicar para você direitinho. Mas por regra, ISO, primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o ISO no mais baixo possível, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer é mexer no Shutter Speed. O que o Shutter Speed faz? Quanto mais baixo esse número, mais clara vai ficar a sua imagem. Então vamos abaixar o número aqui, ó. O meu tá no 240, se eu colocar ele no 80, olha como é que a imagem ficou mais clara. Se eu diminuir ele mais ainda para 40, mais clara a imagem vai ficar. E pelo contrário, se você colocar esse número mais alto, vamos colocar no 640, a imagem vai ficando escura. Se eu colocar no 2000, você vai ficando mais escuro ainda. Aí você vai falar, Lincoln, é fácil então. Se eu colocar o shutter alto e colocar ele vai ficar escuro, se eu colocar ele baixo, ele vai ficar claro. Exatamente isso. Então, primeiro passo a gente fez o ISO, segundo passo a gente mexeu no shutter para colocar a imagem mais clara ou mais escura, e aí você vai ajustando com o olho. Vamos supor, coloquei meu ISO 100. Qual que é o shutter aqui que eu acho legal? Olha, talvez o shutter 400, 500 ou 320. 320 para mim ficou legal. E aqui tá a minha imagem exposta para os meus olhos. Tem um Storygram aqui do lado que é onde eu costumo olhar, mas a gente não vai aprender hoje. Tá bonita para os seus olhos, ela tá bonita, beleza? E agora vamos para os contras desse processo, tá? Então, consequentemente, quanto mais alto for esse ISO, mais luz digital vai entrar na sua câmera e vai deteriorar a sua imagem. Então você vai colocar claridade a custo da sua imagem ficar com aqueles granuladinhos, tá bom? Então por isso que o ISO é o mais básico de todos. Sempre deixa o ISO mais baixo que você conseguir. Então, por exemplo, aqui tá em 800, eu vou ter uma claridade, mas começa a deteriorar um pouco a minha imagem. Então eu vou colocar o ISO sempre no mais baixo, para a imagem ficar a mais crispy, né? A mais nítida possível. Normalmente a câmera ela sempre vai ter um ISO limite. Eu recomendo você olhar no Google, colocar no YouTube, por exemplo, o ISO
ISO limite do drone tal. Obviamente, você pode ir até o 6400, mas sempre tem um ISO tipo assim, 800 é um nível bom, que você sempre vai ter ali esse máximo para suas imagens continuarem boas. Porque não necessariamente porque tá no ISO 400 a imagem está ruim, tá, gente? Então sempre tem um nível que você pode chegar ali que a imagem ainda vai continuar boa, tá? Então, ISO 100. E o Shutter Speed? Qual que é o contra do Shutter Speed? Tudo que a gente vai configurar tem um positivo e um negativo. Tem uma contra... Como é que eu posso falar, amor? Tem o que ele traz de bom e o que ele traz de ruim. Tem um balanço, exatamente. E o que vai ser o balanço do shutter? Quanto mais baixo você coloca ele, mais ele clareia a imagem, certo? E qual que é o contra que ele traz disso? Quanto mais baixo for o seu shutter, se você colocar o seu shutter muito baixo, todo o movimento ele vai ficar embaçado. Eu expliquei em detalhe nesse vídeo da GH5, mas é basicamente, se você colocar o shutter em 20 e tiver uma pessoa correndo, né, e você colocar a sua imagem tá bem exposta com o shutter em 20 e passar uma pessoa correndo, você não vai ver nada, vai ser só embaçado. No entanto, se você colocar esse shutter alto, que você vai deixar a sua imagem mais escura, você vai conseguir congelar mais o movimento. Vamos supor que você colocou no shutter de 1000 e aí passou uma pessoa correndo e você bateu a foto. A imagem vai conseguir congelar o movimento da pessoa, sabe? Quando tira a foto e ela fica paradinha no meio do movimento, então o shutter mais alto vai permitir que você faça isso, ou seja, você abaixa o shutter, ele vai clarear a sua imagem, porém ele vai te dar o blur do movimento, vai te dar o embaçado do movimento. Se você aumentar o shutter, sua imagem vai ficar um pouco mais escura, mas você vai conseguir congelar o movimento. E aí vamos supor que você está tirando foto de alguém correndo, você colocou o shutter a 1000. O que você vai fazer para combater, para aumentar a claridade que está entrando na sua imagem porque ela está muito escura? Você volta no ISO e coloca aqui o ISO, que é o ideal para clarear a sua imagem, beleza? Então, só recapitulando bem rapidinho, qual que é o nosso procedimento para expor uma imagem para fotografia? ISO, shutter e ISO. Então, a gente coloca o ISO no mais baixo, a gente coloca o shutter de acordo com o que a gente está fotografando. Uma regra que eu tenho sempre que eu vou filmar, tirar foto com o drone, eu coloco no mínimo 200 para ele combater o movimento do drone no ar. O drone sempre vai estar movimentando no ar e o ISO 200, o shutter 200 vai conseguir fazer com que a imagem não fique tremida, tá bom? Então, a gente colocou o nosso ISO mais baixo, colocamos o shutter de acordo com que a gente está fotografando, se tem muito movimento ou não, e aí depois a gente volta pro ISO para fazer os ajustes finos e finalizar o ajuste da nossa imagem, tá? E esse é o ajuste básico para você fazer a fotografia. Mais pra frente, depois que eu falar de vídeo, a gente vai falar do ND Filter, e aí a gente explica qual é o uso do ND Filter, tanto na fotografia quanto no vídeo, mas pra foto é basicamente isso. Galera, agora vamos passar pra configuração de vídeo. A configuração de vídeo tem uma coisa a mais do que a configuração de foto, tá bom? Então, ele, ao mesmo tempo que ele vai adicionar uma coisa a mais pra você, vai também facilitar, porque é uma coisa atrelada à outra e eu vou explicar por quê. Vamos colocar o nosso drone no modo vídeo aqui agora, tá bom? E o que acontece quando você tem no modo vídeo? Eu não vou explicar nada disso aqui hoje sobre o frame rate, mas basicamente você vai escolher o seu frame rate. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre frame rate, eu faço, mas você vai escolher o frame rate, você vai filmar o vídeo, dá uma pesquisada o que é o frame rate se você não souber nada, mas vamos supor que você escolheu 30 frames por segundo. É esse que eu vou escolher hoje para fazer meu vídeo, beleza? Isso aqui é o básico, então quando você souber o seu frame rate, você coloca o seu frame rate, é a primeira coisa que você vai configurar no vídeo. No vídeo vai ser frame rate, shutter speed e ISO, tá? Essa é a ordem do vídeo. Vou tentar colocar na tela aqui pra gente poder sempre estar lembrando. E o que aconteceu? Você escolheu o seu frame rate, eu escolhi o frame rate 30. Qual que é depois do frame rate? É que a gente vai escolher o shutter speed. Diferente da foto, ó, vamos colocar aqui primeiro que tá no manual. Diferente da foto, o vídeo, o seu shutter speed sempre vai ser o dobro do seu frame rate. Então lembra que a gente escolheu aqui 30 frames por segundo? Você vai vir e vai colocar o seu shutter speed a 60, então sempre o dobro. Vamos supor que você tá filmando em câmera lenta e você colocou 60 frames por segundo, você vai ter que vir aqui no seu shutter e colocar 120 ou mais próximo, se por exemplo não tivesse 120, tivesse 125, você colocaria 125. Então basicamente essa configuração no vídeo é atrelada. Você vai decidir se você vai fazer slow motion ou não. Beleza, não vou fazer a 30 frames por segundo, então meu shutter automaticamente já vai ser a 60. Então olha como é que você já bateu 2 aí. Você escolheu o seu frame rate, o seu shutter speed teoricamente tem que ser escolhido automaticamente o dobro. Isso por quê? Porque vai ser a visão mais natural que o olho humano vê. Ele vai deixar um pouco de blur, né, no movimento, mas vai ser o mais próximo do que o olho humano vê, de acordo com pessoas que estudaram cinema, todas essas coisas, tá? Então, configurou o seu frame rate, coloca o seu shutter speed sempre o dobro. E aí, qual que é a última configuração? O ISO, que você já decorou, você já sabe. Só que a gente tá com um probleminha aqui. Mas vamos lá. Você colocou o seu frame rate, colocou o seu shutter speed e o nosso ISO tá 100 e a imagem tá clara. Se aumentar o ISO, ela vai ficar mais clara, beleza? E o que acontece com isso, galera? Eu vou descer o drone aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Vou filmar aqui embaixo, onde que tá um pouco mais escuro.
E essa é a imagem que a gente tem. O ISO tá 100. Suponhamos que essa imagem estivesse escura, a gente poderia combater com o ISO aqui, olha. Colocou o ISO mais alto, fechou, clareou nossa imagem. O problema aqui é que o ISO tá baixo. E o que a gente vai fazer para combater essa imagem muito clara e a gente não consegue abaixar o ISO? E o shutter speed não pode ser mudado porque ele sempre tem que ser o dobro do seu frame rate. O que a gente faz? A gente coloca o ND Filter na câmera, que é o que eu vou explicar para vocês já já. No entanto, se a imagem está escura, eu não vou conseguir dar um exemplo aqui para vocês hoje porque não tem nenhuma situação que está muito escura aqui para mostrar para vocês, mas se você colocou o seu frame rate 30, o seu shutter speed o dobro, que é 60, e está escura a sua imagem, você vem no ISO, lembra? Você vai colocar luz artificial, é a única opção que você tem, fechou? Então é assim que você configura. Agora vamos para o ND Filter. Onde que o ND Filter vai entrar, vai te ajudar aqui agora? Não adianta, o meu drone ele está sem ND Filter, então por isso que está escuro desse jeito, tá claro desse jeito. E o que acontece com o ND Filter? O ND Filter pensa nele como um óculos escuro, né? Como no vídeo você tem que ter o seu shutter o dobro do seu frame rate, eu vou falar de novo, coloquei 30, então meu shutter speed é 60, o meu ISO a 100, ele não consegue deixar a imagem escura, né? Para poder balancear. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o óculos escuro na sua câmera do drone, que é o seu ND Filter. O que ele vai fazer? Ele vai escurecer essa imagem para você, para te dar liberdade de trabalhar com o seu ISO e você ter total controle. Então onde que o ND Filter entra em toda essa brincadeira? Ele entra justamente para poder diminuir a quantidade de luz que entra, para você poder configurar na câmera, já que no vídeo você tem esses dois aspectos que você não pode mexer, que é o shutter speed e o frame rate. Eu vou descer meu drone aqui, vou colocar o ND Filter só para vocês verem uma diferença, fechou? Bom galera, eu coloquei meu ND Filter aqui agora e olha a diferença, eu tô usando o mesmo ISO, o mesmo shutter speed e olha como a imagem ficou mais escura comparada à outra. Vou colocar um lado a lado aqui para você ver. Isso tudo foi o ND Filter que me permitiu ter esse controle. Então vamos recapitular nossas configurações aqui. 30 frames por segundo, o shutter speed está ao dobro, que é um total de 60. Automaticamente o meu ISO está 100, que é o mais baixo. Só que como eu coloquei o ND Filter, ficou mais escuro do que eu queria. E aí o que você vai fazer? Como você não pode mexer no frame rate depois que você já decidiu, você não pode mexer no shutter porque está o dobro do frame rate, você vai vir aqui no ISO e vai colocar a sua imagem de acordo com o que você quer. E é para isso que eu uso o ND Filter. Eu não vejo uso no ND Filter se você está filmando no automático. Na verdade você está perdendo luz se você estiver filmando no automático, né? Então eu sempre uso o ND Filter quando eu chego nessa situação que está muito claro e eu não consigo mexer nas configurações da minha câmera. Coloquei o ND Filter 16 e aí me permitiu mexer no meu ISO, e eu coloquei o ISO 400 e a imagem está completamente exposta e muito boa. Galera, só para recapitular, reveja esse vídeo, faça anotações, depois pega o seu drone junto comigo, mexe nas configurações, pega aqui e coloca o ISO, mexe um por um para você ver, o ISO para cima está aumentando a imagem, está diminuindo, o shutter está aumentando isso, está diminuindo isso, e você vai aprender. É muito mais fácil do que você pensa. Depois que você configurou a primeira vez, você fez uma semaninha sempre usando o manual, faça esse desafio. Todas as fotos que você for tirar agora é tudo no manual, todos os vídeos vão ser no manual, que depois vai ser uma coisa automática de você fazer. Você vai ver a imagem e você já vai configurar, beleza? E só para recapitular, fotografia, eu gosto de usar ISO, depois eu configuro a shutter speed, depois eu venho pro ISO novamente para configurar, tá? Para vídeo, você configura o seu frame rate, depois coloca o dobro dele no seu shutter speed e depois você mexe no seu ISO. Se precisar ficar muito claro, né, se a imagem ficar muito clara, você vem e coloca o ND Filter e depois volta no seu ISO para configurar a imagem de novo, tá? A única coisa que eu quero falar com vocês é que eu fiz de forma bem prática esse tutorial para ser bem direto, você pegar e configurar a sua câmera. Tem várias e várias situações que você pode usar, por exemplo, o ND Filter para você usar um shutter speed mais baixo, você pode usar o shutter speed, você pode quebrar todas essas regras que eu falei com você, mas isso aí seria uso criativo. Por isso que eu quero que vocês aprendam hoje a utilizar o modo básico para vocês poderem liberar essa gama de criatividade que você pode ter com seus vídeos depois. Quando você começar a gravar no manual, você vai ter milhares de opções, você vai poder usar a sua criatividade muito mais para fazer vídeos muito mais legais. Então por isso que eu recomendo você usar o modo manual, aprender o modo manual, e aí depois em vídeos futuros a gente dá umas dicas de algumas técnicas, algumas fotografias diferentes. Por exemplo, o shutter speed baixo é aquela coisa que você faz aquela fotografia que passa só os rastros do farol do carro. Então tem várias coisas que você pode utilizar, mas aprenda o básico nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado muito, galera. Eu vou ficando por aqui, muito feliz com todo o feedback que eu tô recebendo de vocês pelo canal, e espero que você se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo, e eu fico por aqui. Fui!